Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos livros você leu no último ano? O estudo do Instituto ProLivro revela que, em média, o brasileiro lê 2,4 livros por ano. Isso significa que se você lê um livro a cada 2 meses, mais ou menos, você vai ler mais que o dobro da média dos brasileiros. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar 10 dicas de livro que todo gestor de manutenção, na minha opinião, deve ler. Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo te indicando 10 livros para você ler? Sem sombra de dúvidas, nas nossas redes sociais as pessoas vivem pedindo indicação de livros. Eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe. Que livro você recomenda para quem está começando agora? Que livro você recomenda para quem já está na área? Qual livro você recomenda sobre confiabilidade, sobre PCM, sobre gestão da manutenção? Então eu resolvi gravar esse vídeo te dando 10 dicas de livros que foram muito importantes na minha carreira, que eu aprendi bastante coisa, que eu tenho certeza que você também vai aprender. Então caso você não tenha lido nenhum deles, vai ser uma ótima oportunidade de aprendizado. E também, se você já leu alguns, peço que você comente aqui embaixo o que você achou do livro e qual desses livros você já leu. Então vamos lá, o primeiro livro, eu acho que é o mais conhecido de todos eles que eu vou apresentar, é o Manutenção, Função Estratégica, do Allan Kardec e do Júlio Nassif. Esse livro aqui é a 5ª edição, tá até autografado aqui pelo Allan, e tem 540 páginas. A 4ª edição, se eu não me engano, tinha 400 e pouquinho. Então é um livro edição nova, edição ampliada. Se você já leu a 4ª edição, leia a 5ª edição, que é quase um livro completamente diferente. É um livro que tem bastante detalhes que foram inseridos e que, sem sombra de dúvidas, vai te ajudar muito no seu conhecimento profissional, tá? É um livro que o próprio título já diz. Ele trata a manutenção como uma função estratégica dentro da empresa. Ele é um livro amplo, ele aborda vários temas da gestão da manutenção, desde tópicos mais técnicos até tópicos mais gerenciais, e é um livro que eu recomendo para quem já está com um pezinho na gestão. Ele é quase que um manual do gestor de manutenção. É um livro ótimo. Tanto Allan Kardec quanto o Júlio Nassif, eles escreveram esse livro de uma forma absolutamente didática, uma forma simples, fluida, então vale muito a pena a leitura, tá? Então, a primeira indicação é esse aqui, Manutenção, Função Estratégica, do Allan Kardec e do Júlio Nassif. A dica número 2, PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, do professor Herbert Viana. Esse foi o primeiro livro que eu li sobre PCM, acho que é a primeira literatura que eu li sobre PCM. É um livro que tem 160 páginas, né, se a gente contar todas as páginas, 160 páginas, um livro que vai direto ao ponto e tem muita informação relevante de dia a dia do PCM. É basicamente um manualzão do PCM mesmo. É um livro ótimo, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Ele mostra desde o princípio básico do PCM até o que você tem que ter quando um PCM está de fato implantado. Recomendo demais essa leitura. É um livro que você lê de uma forma muito rápida, não pelo tamanho do livro, mas pela forma com que o conteúdo é passado, a forma com que o conteúdo foi escrito, é muito bom. E é um livro para você ter na sua gaveta. Se você trabalha com PCM, é um livro para você ter na gaveta da sua mesa. Por quê? Ele tem vários conceitos, fluxogramas, tabelas, que facilitam muito quando você tem uma dúvida pontual ou alguma outra pessoa tem uma dúvida pontual, você abre o livro na página e fala, não, ó, tá aqui o fluxograma, funciona assim, assado. Então, é muito bom você ter esse livro na sua gaveta, além de ser super fácil de ler e de absorção do conteúdo. Livro número 3 que eu vou te indicar é Fatores de Sucesso na Gestão da Manutenção de Ativos, também do professor Herbert Viana. Esse livro, ele fala muito da experiência do professor Herbert com a gestão da manutenção, como o próprio título já diz, Fatores de Sucesso na Gestão da Manutenção de Ativos. É um livro aqui com 140 páginas. Esse é um tipo de livro que você lê e quando você termina a leitura, o livro ele tá todo assim, ó, todo sublinhado, todo destacado, com página dobrada, porque tem muito insight. É um livro que você vai rabiscando o livro inteiro, porque você vai tendo muito insight. É coisa que você percebe e fala, nossa, isso aqui eu consigo aplicar. Como eu não pensei nisso antes? Sabe quando você está lendo alguma coisa e pensa, como eu não pensei nisso antes? Esse é o tipo de livro que te dá esse tipo de estalo. Muito gostoso de ler, ótimo livro, e esses 2 livros do professor Herbert Viana é um livro que eu indico também para quem está começando agora. É um livro para você que está começando agora na área de tanto de PCM quanto de gestão da manutenção. São leituras obrigatórias. Leituras simples, fluidas
e que em um curto espaço de tempo já vão te dar um volume incrível de informações e a sua visão sobre gestão da manutenção vai mudar bastante depois desses 2 livros. Ainda seguindo a linha do PCM, é o meu, obviamente, Planejamento e Controle da Manutenção Descomplicado, uma metodologia passo a passo para a implantação do PCM, tá? Quando eu escrevi esse livro, eu pensei em escrever um manual de implantação. Então ele tem 260 páginas mais ou menos, onde eu mostro como que é feita a implantação do PCM através do método que a gente desenvolveu, que é um método estruturado em 6 etapas e 35 requisitos dentro dessas etapas. Tá? Algumas etapas tem mais, outras tem menos, mas o método de implantação ao todo tem 35 requisitos. Antes de falar da implantação, eu falo dos conceitos básicos e tal, então ele é bem estruturado, dimensionamento de equipe. Eu peguei toda a experiência que a gente tem com a implantação de PCM, tá? Que gira em média de 300 empresas que a gente já assessorou até hoje. Tudo que a gente fez lá, o que deu certo, empacotamos esse método e transformando no método do PCM Descomplicado. Então o livro ele fala de implantação. Esse livro eu também recomendo para quem está iniciando nessa área de PCM, para quem está começando a trabalhar agora com PCM, porque ele vai desde o conceito básico até o conceito de implantação e gestão do PCM. Como eu falei, 260 páginas, colorido, e também tem uma coisa que eu gosto bastante nesse livro, não é porque fui eu que escrevi não, é isso aqui, nós espalhamos aulas, isso é um QR Code, então nós espalhamos aulas nesses QR Codes, são mais de 20 aulas que tem dentro do livro, então você lê um determinado assunto, um determinado capítulo, logo ao final do capítulo a maioria tem uma aula para você assistir e se aprofundar mais sobre aquele tema. A dica número 5 que eu dou para você é a Bíblia do RCM, também de minha autoria. Nesse livro eu ensino como que você faz a implantação do RCM, que é completamente diferente do PCM, e eu falo sobre manutenção centrada na confiabilidade, desde a história da manutenção centrada na confiabilidade até como que você faz para implantar e auditar uma política de RCM na sua empresa, tá? O livro, ele tem 400 páginas, pouco mais de 400 páginas, para falar a verdade. É colorido, é um livro onde eu explano muito através de fluxogramas, cálculos, é um livro bastante prático, tá? O conceito dele é ser um livro de implantação mesmo. É um livro para você ter na gaveta da sua mesa para te guiar durante a implantação. Quando eu estava escrevendo o livro, essa foi a principal ideia que eu tive, ser um manual de implantação para que você possa, apenas com o livro, conseguir implantar isso dentro da sua empresa, tá? É um livro que eu indico para quem já leu alguns desses livros de PCM. RCM já é um conceito mais avançado, então para não ter misturas de conceito, para você não queimar nem pular etapas, eu sempre recomendo que você leia primeiro o livro de PCM, para você ter uma base para poder partir para esse livro de RCM, tá? Não necessariamente você precisa de um setor de PCM para implantar RCM, mas falando dos meus 2 livros, um complementa o outro. Então o livro de PCM é uma base, esse já é um tema um pouco mais avançado. A dica número 6 que eu vou te dar é o livro Manutenção Orientada para Resultados, do Júlio Nassif e do Luiz Carlos Dorigo. Esse livro é um daqueles livros que, como eu falei para você acaba de ler e o livro tá assim, ó, todo marcado, porque é muito insight que você tem, muito insight mesmo. O livro é muito didático, ele fala bastante da experiência que, pelo que eu percebi, que o professor Júlio Nassif teve na Petrobras. Então é um livro que quando você acaba a leitura ele está todo marcado porque ele está cheio de informação, que são detalhes valiosos. Às vezes em um parágrafo você consegue ter aquele insight que você percebe que toda uma situação foi resolvida através de um parágrafo. É um livro valiosíssimo. Recomendo também para quem já está com os pés na gestão da manutenção. Supervisores, coordenadores, gestores, tá? É um livro que vai te ajudar muito no seu dia a dia prático, tá? Para quem já está lá com o pezinho na gestão da manutenção. Não que quem não é gestor não possa ler, mas obviamente tem muita aplicação prática para quem já é um supervisor, um coordenador, um gerente de manutenção. Então essa é a minha dica número 6, manutenção orientada para resultados. E de fato o livro faz jus ao nome. Como que eu posso alavancar os resultados da minha empresa através do setor de manutenção? O livro tem a resposta. A dica número 7 é do livro Manual de Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade, do João Ricardo Barusso Lafray. Esse livro é um livro extremamente técnico. O Lafray ele abordou muito bem a parte matemática
desses 3 itens, né? Obviamente que são conceitos matemáticos: confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade. Então é um livro que, para quem tem dúvida técnica em relação à parte matemática, é um livro essencial. É um livro denso, não é um livro para você pegar, sentar e ficar lendo página a página como se fosse um passatempo. É um livro para você, de fato, estudar o livro. Você vai pegar aqui, às vezes você lê uma página e você demora 3, 4 dias para digerir aquela informação, porque é um livro para você estudar. Mas o Lafraie, ele deixou tudo isso muito fluido. Ele organizou esses conceitos matemáticos que são pesados de uma forma bastante fluida, que você tem uma facilidade enorme de absorver esse conteúdo. Então, você vai ler uma página dessas, vai encontrar uma equação matemática, não passa essa equação matemática de uma forma batida. Pega essa equação e tenta aplicar num conceito que você está vivendo na prática. Fala, cara, peraí, como que eu calculo faço a distribuição de Weibull, por exemplo, dessa minha bomba centrífuga aqui, por exemplo. Pega o que ele ensina no livro e vai aplicando na prática. Esse é um livro para você estudar página a página. Não é um livro de passatempo, não é um livro para você ler e achar que um mês, por exemplo, vai absorver esse livro. É um livro que vai demorar para você absorver bastante, porque você vai ter que ficar pausando, ver, estudar as tabelas. Então, é um dos livros que eu recomendo para quem quer aprender mais esses conceitos de uma forma mais matemática. A dica número 8, ainda seguindo na linha matemática, é o livro Confiabilidade e Manutenção Industrial, do Flávio Fogliato e do José Ribeiro. É um livro excelente, a forma que o conteúdo foi exposto. Então, esse é um livro que ele pega o conceito de confiabilidade e joga dentro do conceito do ambiente de manutenção industrial. Então, num primeiro momento, são apresentados os conceitos, aqui, por exemplo, e mais adiante nos capítulos, vem sendo apresentados os termos matemáticos. Então, é um livro que a leitura ficou bastante fluida por conta disso. Ele tem uma cronologia bastante otimizada que facilita o estudo. Também é um livro, não é um livro para você ler como passatempo. É um livro para você, de fato, estudar o livro. Parar e falar, cara, peraí, uma página, às vezes, você demora um dia para ler. Não porque a leitura é difícil, porque você tem que ler e ir representando todos aqueles cálculos que você está vendo, para realmente fazer com que você absorva bem esse conteúdo. Tá? Os autores, eles tiveram muito sucesso nessa combinação da confiabilidade com a manutenção, que sempre andaram juntas, mas aqui eles fazem bastante alusão tanto ao tema confiabilidade dentro do tema manutenção. Ótima leitura. A dica número 9 é o livro Manutenção Centrada na Confiabilidade, Manual de Implementação, do Ione Patriota de Siqueira. É um excelente livro, realmente é um manual de implementação, assim como o meu livro de RCM, o Ione, ele conseguiu colocar aqui em pouco mais também de 400 páginas um passo a passo prático para você implantar a manutenção centrada em confiabilidade no ambiente da sua empresa, tá? É um livro que a leitura ela ficou bem embasada. Ao longo do livro você vai encontrar muita referência bibliográfica, que é o que, na minha opinião, deixa o livro muito rico, porque ele fala, por exemplo, de uma norma, ele cita a norma, ele põe trecho da norma, você vai lá, pesquisa essa norma depois e vê que realmente tem tudo a ver com aquilo que ele está falando. Ele consegue trazer de uma situação prática com embasamento normativo um manual para você implantar RCM na sua empresa. Gestão de ativos, que é escrito pelo professor Allan Kardec, professor João Esmeraldo, o Lafraie e o Júlio Nassif. Tá? Esse livro, ele é um livro que ele tem um conteúdo bem mais avançado, obviamente, de gestão de ativos. É um conteúdo mais estratégico. Da mesma forma, o livro, pelo menos o meu, tá todo marcado aqui de coisas que são itens mais estratégicos da gestão de ativos, que você consegue fazer uma aplicação mais prática e direta, voltada para a estratégia da empresa. É um livro gostoso de ser estudado, não é um livro difícil, de uma leitura densa. Ele é um livro que você consegue ler ele em pouco tempo, porém, é aquilo que eu falei, leia o livro com papel e caneta do lado e vai montando um planinho de ação, vai fazendo anotações pertinentes, que tem muito aqui, pelo menos nas entrelinhas, tem detalhes aqui, uma linha aqui que te faz querer aprender mais sobre o tema. Tem muita coisa boa explícita nesses livros, tá? Vai desde gestão de mão de obra, gestão de ativos, entra um pouco em gestão da manutenção. É basicamente a ISO 55000 destrinchada, é a ISO 55000
toda destrinchada para você realmente entender o que é gestão de ativos de uma forma bem simples e direta. A dica número 10 que eu trago para vocês é o livro Índices Brasileiros de Manutenção, um benchmark para o mundo, do professor e parceiro Lorival Tavares e do Franklin da Silva Nonato. Esse livro ele é para quem quer estudar indicadores, na minha opinião, não desmerecendo outros livros, mas é o único livro que você precisa ler. Ele fala muito sobre índices e indicadores, que são coisas diferentes, e mostra também uma coisa muito interessante que são os benchmarks brasileiros desses principais indicadores de manutenção. E é que, na minha opinião, deixa o livro muito rico, porque você começa a ter uma visão além dos muros da sua empresa. Às vezes você que está começando agora não sabe como que seria um indicador em um outro segmento, em uma outra empresa, por exemplo. Esse livro te dá essa base, como que é o indicador de custo de manutenção dividido pelo faturamento da empresa no ambiente aeronáutico, por exemplo. Tem aqui esse dado e o estudo feito, esse e vários outros indicadores. Então, se você quer entender, ter uma visão de mundo, como o próprio livro já diz, é um dos únicos livros que você precisa ler nesse tema, nesse tema central. Excelente livro, o professor Lorival e o Franklin fizeram um ótimo trabalho em levantar essas informações, um trabalho de pesquisa incrível e resumir isso em pouco mais que 260 páginas. Excelente livro. Como 2 dos livros que eu mostrei eram meus, de minha autoria, eu vou te mostrar mais 2 que não são de minha autoria e são 2 que eu trouxe em inglês. Tá? Que são livros que em língua inglesa, são um dos melhores que eu recomendo. A dica bônus é o livro Maintenance Reliability Best Practices, do Ramesh Gulati. Esse livro aqui é um dos melhores livros falando de didática que eu já li em inglês. O Ramesh Gulati ele é uma autoridade muito respeitada na área de manutenção e confiabilidade industrial. Eu compararia esse livro com o livro Manutenção Função Estratégica do Allan Kardec e do Júlio Nassif em nível de qualidade. Ambos os livros são excelentes, eles abordam desde um conceito inicial, passa por um conceito técnico, gerencial e estratégico. Excelente livro. Esse livro ele também traz muitos benchmarkings, ele fala desde 5S, TPM, RCM, FIME, ele fala de conceitos isolados, porém em uma linha cronológica interessante. Também traz um trabalho bem interessante de benchmarks do SMRP, que é a Associação de Profissionais de Manutenção e Confiabilidade do Mundo, tá? Excelente livro para você que está buscando uma literatura em inglês. A dica número 12 é do livro Maintenance Planning and Scheduling Handbook, do Doc Palmer. Esse livro, para você que quer se aprofundar ainda mais em PCM, é um excelente livro para entender onde as coisas surgiram, como que você resolve dilemas que às vezes são muito difíceis dentro do setor de PCM, de uma forma estruturada. É um livro robusto, são 800 páginas. Essa é a verdadeira bíblia do PCM, digamos assim. Tem muito material aqui, muito estudo de caso, estudo com 50, 100 páginas. Então, para você que quer se especializar de fato em PCM, leia esse livro. O meu livro, PCM Descomplicado, e o livro PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, do professor Herbert Viana, eles são primeiros passos para você que quer entender o mundo PCM. Depois que você leu e aplicou aquilo que está nesses 2 livros, o que eu recomendo para você que quer estudar mais sobre PCM é ler esse livro. É um livro que, como eu falei, são 800 páginas, onde o Doc Palmer, que é uma das maiores autoridades mundiais em PCM, ele explana vários estudos de caso, artigo, a visão dele. O livro tem muito a visão prática do próprio Doc Palmer. Além de falar de normas e tal, conceitos que a gente já conhece, ele traz uma visão muito prática do autor, o que ele viveu, o que ele implantou. Isso enriquece muito o livro. Uma 13ª dica que eu trouxe, mas o livro não está aqui comigo, é o livro RCM3 do John Monbray, que é acho que a principal literatura mundial a nível de RCM, que também recomendo que você leia caso você tenha real interesse em aprender mais sobre RCM, tá? Esses 3 últimos livros que eu citei, eles estão em inglês, como eu falei, então você precisa estar com o inglês em dia, mas não perca a oportunidade de estudar esses 3 livros, não só por conta do idioma. Se esforce, vá marcando texto, recorre ao Google Tradutor quando for necessário, mas não deixe de estudar essas 3 literaturas que te dão uma outra visão do mundo manutenção e confiabilidade. Quero que você comente aqui embaixo qual desses livros que eu mostrei que você já leu e qual você pretende ler, caso você ainda não tenha lido algum deles. Aqui também na descrição você vai encontrar o link para a compra de todos esses livros, tá? Eu vou pedir para nossa equipe aqui de vídeo organizar esses links para você já cair direto no link para
poder adquirir algum desses livros caso você queira. Todos os 13 livros que eu indiquei aqui. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like no vídeo, compartilha esse vídeo. Se você tem algum grupo de WhatsApp dos seus colegas de trabalho, grupo de WhatsApp do pessoal da faculdade, pessoas que se interessam por manutenção, gestão da manutenção, confiabilidade, PCM, pega o link desse vídeo e compartilha lá 13 dicas de leitura para os seus amigos. Tenho certeza que eles vão gostar. Se você também gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que 2 vezes por semana tem vídeos e aulas novas aqui e totalmente inéditas, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.